Encorajamento. Trate um homem de acordo com o que ele aparenta ser e estará fazendo pior. Porém, trate um homem como se já fosse o que ele potencialmente poderá vir a ser e estará fazendo dele o que deveria ser. Goethe. O escritor Mark Twain advertiu: fique longe de pessoas que tentam diminuir as suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem com que você sinta que também pode tornar-se grande. Como é que a maioria das pessoas se sente quando está perto de você? Sentem-se pequenos e insignificantes ou acreditam em si mesmos e têm esperanças sobre aquilo que podem vir a ser? Uma experiência foi feita há alguns anos para medir a capacidade de resistência das pessoas à dor. Psicólogos mediram quanto tempo uma pessoa poderia suportar ficar com os pés descalços dentro de um balde com gelo. Descobriram que um fator tornava possível para algumas pessoas permanecerem com os pés no gelo 2 vezes mais do que as outras. Você pode imaginar que fator era este? Era o encorajamento. Quando uma outra pessoa estava presente, dando suporte e encorajamento, as pessoas eram capazes de suportar a dor por muito mais tempo do que as que não contavam com este auxílio. Poucas coisas ajudam tanto uma pessoa quanto o encorajamento. George Adams chamou-o de oxigênio para a alma. O filósofo e poeta alemão Goethe escreveu: a correção faz muito, mas o encorajamento após a censura é como o sol depois da tempestade. E William Ward revelou seus sentimentos quando disse: lisonjeie-me e não acreditarei. Critique-me e talvez não goste de você. Ignore-me e talvez não lhe perdoe. Encoraje-me e nunca lhe esquecerei. No livro Building Your Made Self, Dennis Rainey conta uma história maravilhosa sobre o cuidado e o encorajamento. Ele conta que havia um garoto chamado Tommy que passou por um período de muitas dificuldades na escola. Fazia continuamente muitas perguntas, não conseguia manter-se calado. Parecia que falhava cada vez que tentava fazer alguma coisa. Sua professora finalmente desistiu dele e disse para sua mãe que ele não tinha condição de aprender e nunca alcançaria muitas coisas. Mas a mãe de Tommy era uma pessoa que cuidava de outras pessoas, sabia encorajar. Ela acreditava nele. Ela passou a estudar com ele em casa e a cada vez que ele falhava, ela lhe dava esperança e encorajamento para continuar tentando. O que aconteceu com Tommy? Tornou-se um inventor com mais de 1000 inventos patenteados, incluindo a vitrola e a primeira lâmpada elétrica incandescente comercialmente viável. Seu nome era Thomas Edison. Quando as pessoas são encorajadas, é impossível prever o quão longe podem chegar. A falta de encorajamento pode impedir uma pessoa de viver uma vida saudável e produtiva. Mas quando a pessoa se sente encorajada, ela pode enfrentar o impossível e superar adversidades incríveis. E a pessoa que fornece o presente do encorajamento se torna aquela que faz diferença em sua vida. Vou repetir a pergunta do início do texto. Como é que a maioria das pessoas se sente quando está perto de você? Há 2 espécies de pessoas: as que têm úlceras e as que provocam. Se você tem de conviver com a segunda, deve aprender a lidar o melhor possível com elas. Sam Dipp.